Pessoal, eu vou aqui reforçar um ponto bem interessante sobre a questão da lei, o sacrifício que Jesus pagou, toda a escrita de dívida. Escrita de dívida essa que era baseada em lei em forma de ordenança, obras da lei, manuseios dos princípios elementares, tá? E esses manuseios, as obras da lei, a escrita de dívida eram como um muro de separação, tá? Então, o que eram esses princípios elementares? E Cristo utilizou todos esses princípios elementares para pagar a dívida. Lembra que eu falo para vocês, se foi pago a dívida, não precisa mais do manuseio, tá? E eu vou explicar para vocês aqui um negócio bem interessante. Por quê? Porque quando era feito todos os rituais que eu disse para vocês, baseado na escrita de dívida, das leis em formas de ordenança, as obras da lei que era necessário para pagar, para expiar pecado, cobrir pecado, baseado em dias específicos. Os dias também entram na liturgia, na parte de dívida, tá? O dia também entra na parte de dívida. Eu estou sempre destacando isso para vocês. Tanto o Shabat, quanto o Yom Kippur, quanto a Páscoa, eles eram princípios elementares, eram uma necessidade dentro do sacerdócio levídico, aonde era necessário fazer aquelas coisas para que naquele tempo o povo recebesse benefícios de Deus. Só que quando Cristo vem, e Paulo diz que ele pagou toda a dívida, né? E eu estou aqui destacando todo o tempo que quando paga a dívida não precisa mais do manuseio, não precisa mais dos dias específicos, não precisa mais das leis em formas de ordenança serem cumpridas, porque tudo isso era feito por causa da dívida. Se a dívida foi paga, não se faz mais manuseio pagando novamente, baseado nos princípios elementares, assim como diz Hebreus 6, tá bom? E aí o que eu vou destacar aqui para vocês? O efeito, quando o povo de Israel, antes de Cristo, eles faziam esses rituais e tinham um efeito. Então eles faziam um ritual, logo depois os milagres se manifestavam. Tá? E durante o processo, no templo, várias coisas, alguns milagres se manifestavam. E eu vou destacar aqui para vocês os milagres que se manifestavam. E depois da morte de Jesus, que o Talmud vai deixar a data específica, né, o período específico onde esses milagres cessaram. E aí vocês vão conectar com Cristo e vocês vão decidir se o que eu estou falando para vocês, o que eu estou ensinando para vocês, está correto sobre essa questão de Cristo ter finalizado toda a lei em forma de ordenança, pagando a dívida, tá? Então vamos lá. Ó, o Goral, que era um sorteio, o Goral era um sorteio onde o sacerdote ia sacrificar um animal, e se caísse na mão direita, era um bom sinal que o sacrifício seria aceito, tá? A lâmpada, ela não se apagava, da menorá, que ficava no templo, ela não se apagava. A fita da lã escarlata, ela embranquecia quando o sacrifício era aceito, tá? Tinha alguns outros milagres, que eram a carne do sacrifício, ela não estragava. Tinha as moscas, na hora que tinha ali o sacrifício, vazava sangue, tinha toda aquela questão de sacrificial, elas não vinham no local do sacrifício, tá? O vento não dissipava a fumaça do altar, ou seja, tinha um altar que pegava fogo e aí você oferecia aquele sacrifício, e mesmo que estivesse ventando muito, a fumaça continuaria subindo, né? Isso, né, antes de Jesus, destacando, tá? Os pães do Shabat, ele não estragava, então tinha um pão que era feito no começo do sábado e também na semana, e eles ficavam de uma semana a outra sem estragar, e o sacerdote ele comia desses pães, tá? E os homens tinham sonhos proféticos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, tá? Então, tratando sobre esses dias específicos, tá? E no Shabat tinha os 12 pães, resumindo, voltando àquele assunto ali, tinha os 12 pães na mesa, né? E esses 12 pães na mesa, presta atenção nisso, ele ficava a semana toda sem estragar. E aí acontecia algo bem interessante quando tinha toda a aceitação do sacrifício do povo de Israel. Um cheiro de incenso, ele tomava Israel e ia até Jericó.
tá? Até Jericó. E o interessante é que o Talmud ele vai registrar e ele vai dizer que aquele incenso ele perfumava particularmente algumas dessas pessoas que eram noivas, tá? Olha só que interessante. Então aquele incenso, aquele cheiro agradável, né, do incenso do templo, ela perfumava uma noiva que estava a 8 quilômetros de distância, por exemplo, tá? Isso acontecia antes, até, olha só que interessante, até 40 anos antes da destruição do templo, tá? Por quê? Porque até 40 anos antes da destruição do templo, algo aconteceu que isso parou. Isso parou, esses milagres pararam, tá? E por que eu estou destacando isso para vocês? Porque é interessante que Jesus ele morre, né? 30 anos, aí nós temos 30 anos, e aí depois nós temos mais 40 anos, tá? E é interessante que aí dá o número de 70, tá? E aí nesse ano 70, o templo ele é destruído, mas 40 anos antes, 40 anos da destruição do templo, todos esses milagres aqui que acontecia segundo o templo, dentro do templo e em Israel, por causa do sacrifício, eles cessaram. E aí os mestres ali, eles vão dizer que era um mau presságio. Gente, não era um mau presságio. Tudo isso aconteceu por quê? Você já ouviu falar quando Paulo fala assim, ó, da caducidade da lei, das coisas que se tornaram inválidas, que estava na lei, mas se tornaram inválidas por causa do sacrifício de Cristo, que nós não manuseamos mais daquela maneira? O que aconteceu foi, Jesus pagou a dívida. Por causa do pagamento de dívida, Israel pagava aquela dívida e tinha todo esse milagre, tá? Só que quando Jesus ele vem e paga essa dívida, ele cessa a dívida. E aí logo, todo aquele milagre, todo aquele manuseio que tinha em volta daqueles sacrifícios que era baseado na dívida, nas leis em formas de ordenança que era baseado na dívida, todo o manuseio que nós vamos chamar de manuseio levítico, ele foi finalizado, principalmente baseado em dias, e vocês vão entender isso, tá? Por quê? Porque todas essas coisas, esses milagres que eu citei para vocês, servia como um sinal de aceitação de Deus. E é interessante que o Talmud ele vai dizer assim, ó, que 40 anos antes da destruição do templo, né, as coisas cessaram porque Israel estava em pecado. Eles vão dizer que Israel estava em pecado e já não eram mais merecedores. Mas não foi isso que aconteceu. É porque Jesus ele pagou a dívida, tá? Ele alterou o manuseio. Lembra que nós temos uma mudança de sacerdócio? Nós temos do sacerdócio levítico para o sacerdócio de Melquisedeque. O sacerdócio levítico era baseado nos princípios elementares, nos elementos deste mundo, em dias específicos, manuseios específicos, com utensílios específicos. Então, quando nós olhamos para essa situação aqui, nós vemos que Jesus ele torna um tipo de manuseio desnecessário. Entendeu? Por quê? Porque agora não é que Deus não aceita mais esse sacrifício apenas. Claramente Ele não vai aceitar, porque o sacrifício aceitável a Deus foi na cruz. Logo, quando pagou-se de uma vez por todas, assim como diz Hebreus, como pagou-se de uma vez por todas, né, a dívida, logo esse manuseio aqui, que manifestava todos esses milagres, provando a aceitação de Deus, já Deus não aceitava mais aquele manuseio, e Deus não vai aceitar mais sacrifício, Deus não vai mais aceitar dias específicos para você santificar. Por quê? Porque agora tudo aponta, tudo agora está a partir de Cristo. Cristo é a finalidade dessas coisas. E o que isso quer dizer, né? Finalidade dessas coisas, né? Então você tinha o perdão, você tinha a aceitação de Deus, você tinha a expiação. Em Cristo nós temos o perdão, a aceitação, a expiação. Entenderam? Então, logo, todo esse manuseio aqui, eles perderam a função, eles parou. E aí que eu vou citar um exemplo. O goral, o sorteio, ele caía toda hora agora na mão esquerda, depois do sacrifício de Jesus. A lâmpada, ela se apagava, ela não mantinha mais acesa. Por quê? Porque a lâmpada, ela representava a presença de Deus dentro do templo, tá?
Agora a presença de Deus não estava mais no templo. O Novo Testamento vai dizer que está em todo aquele que crê em Jesus, que é o Espírito Santo. Então não estava mais no templo, estava sobre toda a terra. Assim como foi prometido lá atrás, que a glória de Deus estaria sobre toda a terra. Não é que estaria mais no templo. Então a lâmpada se apagava, mas a lâmpada mantinha acesa, que era o Espírito Santo, dentro do homem. Olha só que interessante. A lã, a fita que era colocada no cordeiro, era uma lãzinha vermelha e ela ficava embranquecida. E por que ela ficou embranquecida? Ela ficava embranquecida porque o sacrifício era aceito. Mas aqui nós vemos o registro no Talmud. Depois eu vou deixar a referência textual para vocês dessas informações, que essa fita ela parou de ficar embranquecida. Por quê? Porque esse manuseio ele não era mais necessário para a aceitação do perdão do povo de Israel, tá? A carne que não estragava, ela passou a estragar, porque Israel manteve os pequenos sacrifícios, tá? Você pode até pesquisar aí. Mas a carne estraga, mostrando que não tem mais aceitação desse manuseio, tá? Marcas que não... moscas que não apareciam, provavelmente hoje aparecem. O vento dispersa hoje, né, a fumaça do sacrifício. E aí nós entramos na questão do Shabat. Será que o Shabat hoje é aceito da maneira que era aceitável? Né? Sabendo que nós, assim como diz em Hebreus 4, que nós adentramos em um Shabat. Olha só que interessante. E que Cristo é o nosso pão, que é o que mantém preservado. Cristo é o nosso pão. Entendeu? E se mantém preservado até os dias de hoje, em nós, vivo em nós, com a sua presença, tá? O seu corpo, que finalizou toda a lei em forma de ordenança, né? Ele foi ressuscitado, mostrando essa preservação, tá? Então e os homens, eles tinham sonhos proféticos, acho que eu não coloquei aqui. E hoje, quantas pessoas que creem em Jesus, ele tem sonhos proféticos, revelações através de sonhos de irmãos que precisam de ajuda, de situações. Hoje isso não estava mais, e essas coisas aconteciam dentro de Jerusalém, era restrito dentro de Jerusalém. Logo hoje não é mais. Hoje quem crê em Jesus tem os sonhos proféticos, tá bom? E aí nós temos aqui a questão do Shabat, tá? Estou com a caneta na mão, só para vocês terem ideia, tem as anotações aqui. Nós temos a questão do Shabat, tá? Esse Shabat que estão enfeitando muito, já foi importante, gente, já foi interessante, tá? Mas o que acontece? Cristo hoje é o nosso Shabat, então esse pão, que é o Cristo, ele se mantém preservado até a volta dele, tá? Nós fazemos isso, por isso que Jesus ele fala assim, ó, fazer isso em memória de mim, porque é o pão que está sendo preservado, tá? Até que ele volte. Então, em memória dele. Por isso que nós comemos o pão na Santa Ceia, que essa Santa Ceia ali foi num tipo de Shabat, tá? Não foi só na Páscoa. A Páscoa, acho que se eu não me engano, foi numa quinta, que foi um tipo de Shabat. Eu não vou trazer com muita clareza. E depois tivemos o Shabat de ressurreição, não foi no domingo, tá? Jesus ressuscitou em um sábado. Isso estava validando o dia? Não, estava pagando a dívida, tá? Estava pagando a dívida. Então, pagando a dívida, abriu-se um novo caminho de Shabat, um tipo de Shabat que é a santificação em Cristo. Cristo é o nosso sábado, tá? Então hoje constantemente vivemos no sábado. Depois eu vou trazer um estudo claro sobre essa questão do Shabat em Cristo, tá bom? Que não é um dia que você vai guardar que vai justificar que você é alguém importante para Israel na Nova Jerusalém de Deus. É quem você determina. Eu vou resumir. Mesmo o judeu guardando o sábado, sem Cristo, o sábado dele não presta mais para nada. Por quê? Porque era baseado em dívida o dia, os dias específicos, e agora já não tem mais valor algum para santificação e para expiação e para qualquer outro tipo de purificação, porque tudo isso hoje é Cristo quem faz, tá bom? E é interessante que esse cheiro de incenso, voltando lá para a parte do cheiro de incenso, né, nós chegamos a esse cheiro de incenso que era agradável. Paulo e o Novo Testamento, toda hora Paulo vai dizer que nós somos o incenso agradável por causa do sacrifício de Jesus. Nós somos esse cheiro agradável diante de Deus, tá? Então, o que está validando hoje tudo isso? É o sacrifício de Jesus Cristo. Hoje nós somos esse incenso, esse cheiro. A noiva era tomada pelo aquele incenso. Hoje nós somos a noiva, a igreja,
todos aqueles que creem em Jesus Cristo, desde Jerusalém até os confins da terra, esses são as noivas, a nova Jerusalém, a nova Israel, a renovada Israel, não mais baseando em DNA para voltar lá para Jerusalém porque recebeu um despertar. Não, nós somos o povo de Deus porque nascemos de novo a partir do crer em Cristo, não a partir de um despertar. Esse negócio de despertar, ele não funciona no Evangelho, não existe esse negócio. Esse negócio de despertar são pessoas que um dia estiveram no Evangelho e aí caíram nos princípios elementares, caíram pecando contra o Espírito Santo, entendeu? Ou que estão dormindo, aí Paulo vai dizer, desperta, ó tu que dormes. Não são pessoas que não são convertidas e do nada descobriu a verdade através de um rabino e um canal na internet, e aí ele despertou para a verdade. Isso aí não existe, você tem que nascer de novo, crer em Jesus, batizar, ser batizado com o Espírito Santo para nascer de novo, e aí você nascendo de novo, você se desvincula dessas coisas, dos princípios elementares que eu estou falando para vocês, entendeu? E todo o seu manuseio agora é baseado e guiado pelo Espírito Santo, não mais baseado nos princípios elementares, como diz Hebreus 6, mas baseado no Espírito Santo. Entendeu? Então todo o manuseio agora ele é baseado nisso, tá bom? Não baseado em dias, não toque, não rele, não come, nós não temos mais essas coisas não têm mais poder sobre nós não estamos mais sendo escravizados pelos princípios elementares que está sobre os domínios hoje, que está sobre os domínios dos principados e potestades, assim como diz lá em Efésios, que os princípios elementares sempre esteve sobre os poderes dos principados e potestades, e a gente santificava para tirar do domínio deles e ter algum benefício diante de Deus através dos rituais, tá bom? Então, o que acontece é que agora nós estamos em uma plenitude dos dias, aonde nós entramos na finalidade que é Cristo, tá bom? Então, esse incenso hoje somos nós, o sacrifício hoje somos nós. Hoje nós somos aceitáveis e justificados diante de Deus, tá bom? Então eu vou deixar esse pequeno vídeo para vocês e vou deixar aqui a questão, as referências textuais do Talmud e as minhas anotações aqui para vocês, tá bom? Então acho que agora fica clara essa mudança de manuseio, que saímos do sacerdócio de Melquisedeque e agora saímos do sacerdócio levítico e adentramos num sacerdócio superior, que é o de Melquisedeque, que mudou totalmente o manuseio, não baseado mais em dias, não rele, não toque, não come, entendeu? Mas baseado nos princípios espirituais, nascendo de novo, sendo filho de Deus, novo nascimento, coisas que não tem poder mais de nos deixar impuros, tá bom? Então tudo isso eu deixei claro aqui para vocês, fechando aqui essa parte desse estudo, tá bom?